Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje o tema legal, como todos os demais, mas esse vai ajudar muito, como eu estava falando com o meu convidado em off. Nós vamos falar hoje sobre a jornada do herói. Você já ouviu falar do James Campbell? Acho que é James Campbell, o autor desse livro aqui, que é muito famoso, mas ele pegou e desenvolveu de uma forma maravilhosa uma coisa que existe há muito e muito tempo. E é sobre isso que vamos dissertar, e ninguém melhor para falar sobre isso como nosso querido amigo e irmão de tantos anos, mais de 3 décadas, Jean Val Elan Rogério de Almeida Freitas. Como é que você está, Elan? Tudo em paz? Meu irmão, tudo em paz, feliz de estarmos juntos mais uma vez aqui, fofocando sobre a eternidade. Isso é legal, isso é gostoso, né? Porque não tem coisa melhor, a gente forma essas egrégoras. O bom seria se a gente pudesse fazer isso a toda hora, né? A gente está envolvido em tipo de conversas assim, de esclarecimento, de troca de ideias, mas a vida é uma batalha, é um leão por dia, né? Então a gente tem que conciliar com um monte de outras coisas, o que nos impede e torna momentos como esses aqui por demais gratificantes, vamos dizer, quando a gente pode conversar sobre assuntos que realmente levam alguma coisa para o próximo, né? É isso aí. Afinal de contas, a coisa mais importante, Eustáquio, que eu acho que existe na vida, no sentido da interação humana, é o contar histórias. Eu acho que sim. Nossa, O ato maravilhoso. de se comunicar. Então, o papel dos bardos lá no passado, num tempo em que não tinha imprensa, não tinha nada, então saía alguém num cavalo cantando as notícias, as fofocas de uma cidade para Verdade. outra. Aí, quando um bardo passava numa cidade e ia embora, todo mundo na cidade ficava feliz porque tinha assuntos para conversar agora, porque o bardo havia estado ali, passou uma semana, foi embora. Então, assim, a troca de ideias é o que nos enobrece na Não busca da verdade. Fora isso, tem a dúvida. E por incrível que pareça, quando tinha com a evolução, com o progresso, tudo, deveríamos melhorar isso, né? E pelo contrário, a gente é saudosista exatamente por causa disso. A gente tinha no passado o que incrivelmente não temos hoje. É fantástico. Então a gente sente falta, sente falta. Então vamos lá. Elan, o que vem a ser realmente? Tem aqui, eu tenho aqui, eu vou cantar antes aqui os 12 passos da jornada do herói, que cada um vai se identificar o quanto é importante isso, e nós vamos dissertar sobre cada um. A jornada do herói é o mundo comum, primeira jornada, o chamado à aventura, a recusa do chamado, o encontro com o mentor, a travessia do primeiro limiar, a provas, aliados e inimigos, aproximação da caverna secreta, provação, recompensa, o caminho de volta, ressurreição e o retorno com Elixir. Putz, isso eu vejo, é sensacional isso aqui. Primeira pergunta, Elan, antes do Campbell. Quem é que escreveu essa jornada? Ela tem alguma história? Tem o início? tem esse início, ele pode muito bem ser representado num livro de Nietzsche, filósofo alemão, Opa! quando ele estava quando ele escreveu um livro chamado O Nascimento da Tragédia, aonde Nietzsche explica que os gregos, quando criaram a tragédia, e o teatro grego surgiu exatamente para promover espetáculos trágicos, né, que pudessem fazer com que a plateia processasse aquilo que a gente chama catarse, ou seja, no teatro, o protagonista vai vivendo lá o seu papel na peça e a assistência vai sentindo as emoções, ou seja, a catarse vai expressando como se fosse a própria plateia vivenciando aquilo. Esse aspecto mágico que os gregos criaram
Nietzsche, ao analisar o poder dos temas dessas tragédias, surgiu a noção de mito, porque as tragédias gregas falavam dos mitos mais antigos ainda do que o tempo em que essas tragédias surgiram, e essas tragédias surgiram nos séculos 7, 6, 5, 4, 3 a.C., com o teatro grego. Aí Nietzsche dizia que no mito estava, entre aspas, oculto, escondido, significados reais mais profundos que precisavam ser decifrados. Então, segundo Nietzsche, nesse livro Nascimento da Tragédia, o mito é só algo que esconde um tesouro mais profundo. Joseph Campbell e Heinrich Zimmer, que são os meus mitólogos preferidos em termos de leitura, esse Heinrich Zimmer, o cara é um gênio. É um gênio. E Zimmer, em um dos seus livros, ele diz que Nietzsche está errado. Olha. Porque o mito não traz nada escondido no sentido de ser um propósito expresso por aquilo que a gente conceitua como sendo mito. O mito traz algo que nem é trágico. Por quê? Porque quem ainda se surpreende, preste atenção, viu? Quem ainda se surpreende com os fatos da vida e se sente tragicamente mal, é porque não compreendeu ainda a vida e termina mitificando algo que seria bobo e normal, que é a maneira horrorosa como todos vivem. Então, se o ser humano, ou seja lá quem for, tivesse olhos para ver a realidade como ela é, não teria mito, não teria tragédia. Interessante. Porque você já não esperaria mesmo nada. Aí entra um pouco do que hoje a gente chama de estoicismo, de niilismo. Você já olharia para aquilo ali e não aquilo ali que eu digo é a vida, e não esperaria nada. Em não esperando nada, não há o sentimento da tragédia. Então, assim, nessa perspectiva, nós temos que entender que quando um Homero, um Hesíodo, tomando a mitologia grega como exemplo, produziram século 9, 8, do primeiro milênio antes de Cristo, a Ilíada, a Odisseia, a Teogonia, os trabalhos dos dias, e colocaram aquele compêndio de conhecimento. A pergunta que se faz é, quando eles escreveram aquilo, não havia neles o sentido da tragédia que teria surgido depois com os teatrólogos gregos. Se isso estiver correto, de fato, quando a gente olha para os 12 passos do herói, herói de mil faces, né? Que diabo nós estamos falando? Que a vida é uma merda e que quem está vivo tem que ser herói da sua própria odisseia, entendeu? E se virar nos 30. E são tantos dramas que um ser humano, ou qualquer ser, não é só ser humano, qualquer ser, ao emergir para a vida, você está ferrado, porque você vai ter que enfrentar uma porrada de problemas, de obstáculos, e os 12 passos do herói, a chamada mitonomia, os 12 passos do herói, é o que cada ser vivo, herói de si mesmo, por ter nascido numa desgraça, é obrigado a fazer, a vivenciar. E não é só uma vez na vida, são inúmeras dificuldades, inúmeros momentos horrorosos que todos nós temos, e isso tira, em resumo, o ser da sua zona de conforto, cria um desconforto terrível, e esse ser humano esse ser vai tentar superar isso. É bem então, isso.
Se a gente olhar por esse ângulo, os mitos revelam a história da vida como ela é. Isso é que é terrível, está? E nós, humanos imbecilizados, olhamos para os mitos achando que aquilo não é real, quando aquilo é a realidade da vida da gente. Hoje, ano 2026, entendeu? São os mesmos problemas. Nós damos os 12 passos o tempo inteiro. Então, o trabalho de Campbell, o trabalho de Zimmer e outros, eles mostram, eles passeiam por essa coisa de, na vida, existem dois tipos de figuras. Aqueles que vivem de acordo com suas limitações e aqueles que vivem de acordo com suas aspirações. Um herói ou uma heroína sempre é aquele que rompe as limitações e vai atrás de uma aspiração sua para resolver o problema de estar vivo num tipo de vida que ferra com quem está vivo. Então, ser herói de si mesmo, ser esse herói de mil faces, é só uma representação de um compêndio formidável que hoje, estupidamente, a gente chama de mitologia, e o pior, foi cancelado pelas religiões quando elas surgiram, e depois pela filosofia e depois pela ciência. Então, as artes mentais do ser humano, filosofia e ciência, e a arte emocional, devocional do ser humano, chamada religião, esses três campos ferraram com o principal campo que já existia, que foi o primeiro conhecimento do ser humano sistematizado sob a forma de contos, de contar a história. E é nisso de contar a história de cada ser, de todos os seres humanos, ou de cada ser humano, ou de todos os deuses, ou de cada deus, essa história dos herói das mil faces, passando por esses 12 passos, sintetiza o desafio de cada um de nós. Então, o que seria a vida? É um caminho de 12 passos em que você está sempre saindo de uma situação horrorosa, aí, às vezes, você fica diferente dos demais, porque você agora não está agindo só de acordo com a limitação, mas com o que você aspira. E quando você aspira a alguma coisa diferente da massa, a massa diz, fique na sua. Essa sua, você tem que ser igual a todo mundo. Aí o herói sai disso, se ferra. Se isola, né? Vai por um caminho em que só ele está trilhando aquele caminho, mas quando ele é o herói, ele descobre, entre aspas, a cura, a solução para aquele problema, que é o elixir. No final, ele volta para a comunidade dizendo, oh, encontrei bando de babacas. Aí se torna um herói. Interessante. Agora, antes de você seguir, nós estávamos falando, antes da gente abrir aqui a nossa conversa, e conversando em off, você me mostrou que você tem o livro do Campbell, né? E eu tenho vários. Eu sei, mas eu achei interessante, porque você é especialista. Olha aqui, aí, está ao contrário, vira ao contrário. Olha só. Agora me mostra o que você me mostrou ali, vira do lado ali. Olha só quanto. Aonde tem um clipe assim, ó. Quanto tem clipe aí? Páginas, tem clipe. Porque eu não leio um livro, eu estudo um livro. Exato, isso é bacana. Então, mas aí que eu queria chegar. E você. Eu escrevo coisas no livro. Você já escreveu um monte de coisas sobre mito. E você é encantado por mito, né? Você estudou todas as mitologias, né? Praticamente todas, acredito que todas, né? Mais de 100. Nossa, nem sabia que tinha isso. É muita coisa, então é bacana. E eu lembro que você disse que o bacana disso tudo é que tem muita coisa em comum entre as mitologias. Isso já é alentador, se todo mundo fala praticamente a mesma coisa, porque é que nem onde a fumaça há fogo, né? Então, você tem fundamentação para... a exemplo que você deu agora, que deu a matada final, mostrando o livro com N clips aí, que você
Chama o seu... Se você me permite, isso aqui é um livro de Henry Zimmer. Tá. Esse aqui, além de clipes, eu ainda coloco... Olha essa fitinha da Bahia, lá de Salvador. Eu ainda coloco os temas que eu quero revisitar, escrevendo nesses papéis. Por exemplo. Então, assim... Nossa, então eu não leio livros, eu estudo os livros. Isso é bom. Esse livro é o principal livro de mitologia que eu estudo. Deixa eu um pouquinho na mão aqui, Mitos e Simbologias na Arte e Civilização da Índia. Olha aí, para quem tiver interesse depois. Outro de Zimmer, que é A Conquista Psicológica do Mal. Opa! Mas o principal livro... Bem, eu tenho aqui na minha estante na frente, vocês não estão vendo, mas tem uma porrada de livros de mitologias nórdicas, blá, blá, blá. Esse aqui... Nossa, olha o tamanho é a História da Filosofia Oculta, que é exatamente o conhecimento que os mitos terminaram produzindo. Esse livro é muito grosso, ele é complicado, mas é formidável. Ou seja, isso tudo aqui para a ciência, para a filosofia que não é oculta e religião não tem importância. É um absurdo. É um absurdo, exatamente. É um absurdo. É uma ignorância sem tamanho os caras afirmarem isso. E quem são os caras? São os cientistas, os filósofos. Não são crianças, são pessoas que estudaram. Aí estudar para dizer que esses compêndios não valem nada... Se você pegar só os 18 Puranas da Índia, 18 Puranas, imprimir em página A4 e colocar em fila, dá quase 1 metro de altura. Se você pegar o Mahabharata original, que sobrou, os 10 livros... Então, assim, isso tudo é a síntese formidável que o ser humano conseguiu fazer sobre o sentido da vida, sobre o sentido do ser humano ser o protagonista da vida aqui na Terra, como a gente conhece. E a turma... E tudo isso que você está falando, nós estamos falando, está inserido nesses 12 passos, né? Cada passo desse a gente... Vamos começar pelo primeiro aí. Qual seria... Você quer pegar uma ordem aqui? Porque eu acho importantíssimo que e tudo isso aí que a gente vem falando nesse início da conversa, ele encaixa num desses 12 passos aqui do herói, né? Que é o mundo comum. O que é o mundo comum para você, o seu entendimento, Elan? O mundo comum é aquilo que Kapila, no Sankhya, que é outra doutrina do pensamento hindu, chama de Vaitireka, que é um tipo de ignorância que faz com que o ser humano ache que a vida é isso que ele vive e experiencia através do corpo. É quando o ser humano se confunde com o corpo e aí passa a viver exatamente sob os ditames do que a natureza impõe a esse ser humano. Isso está errado? Isso está errado? Absolutamente errado. Mas um cara desse não é feliz? Às vezes eu contesto aqui, eu falo, o ignorante não é feliz? Sim, é a pílula azul da Matrix. É errado nesse sentido. Sim. De que você está vivendo num nível primitivo de percepção, dentro de uma Matrix, mas esse nível primitivo, ou seja, esse mundo comum, ele é mexido por forças que estão além e você não percebe. Então, você é só uma marionete. Então, o mundo comum tem esse problema. Tá? É um mundo em que forças que o ser humano não conhece produzem o tipo de ser humano que nasce com aquelas características, produz o contexto em torno do qual o ser humano nasceu e ele, ainda que não vê, mas ele está preso a um conjunto de circunstâncias, família, o lugar onde ele nasce, ele não sai daquilo ali. Hoje, a gente sai, ou pensa que sai, devido à tecnologia, mas o pior é que a gente não sai. Não sai, é verdade. Não sai mesmo. Uma questão psíquica, é um enjaulamento aqui dentro. Então, esse é o mundo comum, Eustáquio. É o mundo da percepção primária de como as coisas são e vão continuar a ser, porque ninguém nunca muda nada. Thomas Hobbes, no século XVII, XVIII,
século XVI, XVII, no tempo que ele viveu, mas sua filosofia foi sistematizada mais ainda a partir de Spinoza. Thomas Hobbes olhava para a natureza e dizia: engraçado, a natureza por ela mesma não sabe o que é certo e o que é errado. A natureza é impessoal, é cruel, é predador comendo presa, não tem certo nem errado, é cada um sobrevivendo, o mais forte manda. Aí ele leva essa pergunta para a questão humana. Por que diabos nós humanos surgimos dessa natureza, mas com a arte de pensar, e nós deveríamos, então, olhar para isso e não querer isso, mas o pior, o ser humano se tornou lobo do próprio ser humano, ou seja, Hobbes se perguntava por que o homem era lobo do próprio homem. Esse é o mundo comum, em que a gente acha normal ver alguém ali ferrado na esquina, morrendo, pedindo esmola, e a gente vai praticando a indiferença possível para sobreviver ao mundo comum e passa no carro, olha e vai embora, porque é tanta gente sofrendo, é tanta coisa. Mas a gente se esquece que essa coisa de reencarnação faz com que ou você já tenha estado numa situação dessa ou vai estar um dia. Porque enquanto o mundo comum não mudar, todo mundo se ferra. É uma questão de tempo. Mas nós estamos vivenciando o mundo comum, né? A maioria vivencia esse mundo comum, né? Sim. Então, qual é o lado trágico da sabedoria? É quando o ser humano compreende que ele não é esse corpo, que o eu dele não está aqui dentro, porque esse é o eu do mundo comum, é o eu automatizado, é o eu da pílula azul, que tem suas noções de felicidade, suas noções de integridade. Tem. Mas quando o ser humano ele se emancipa em relação a isso, que ele percebe algo mais, mas esse algo mais ele vivencia, mas aí olha para o mundo comum, onde está todo mundo que ele ama, ele volta. Ele volta, ele fica, ou seja, é um ciclo. Então, esse seria o mundo comum na perspectiva mitológica. E é o primeiro passo, né? Imagina só. Depois, o chamado aventura. O que é a chamada aventura? Aí entra aquilo que eu lhe falei, ou é por força de uma limitação que ele ferra, ou por força de uma aspiração que ele move. Aquilo que você falou no começo, sim. Esse é isso que tira você da zona de conforto. Quando surge um desconforto, na zona de conforto, você quer voltar à zona de conforto. Então, aí uma limitação surge, aí faz com que a pessoa se movimente, que é exatamente esse segundo passo, a movimentação. Agora, tem heróis que se movimentam por curiosidade intelectual, curiosidade espiritual, por nobreza, por desafio. Né? Nos tempos antigos, se um herói vivia num bosque número 1 e diziam que no bosque número 2 tinha lá um demônio perturbando a vida de não sei quem, esse herói que vivia no bosque 1 ia para o bosque 2 só para matar o demônio e se sentir herói. Olha só. O filme Beowulf, esse filme chamado Beowulf, já que a Noruega ferrou com o Brasil na Copa, então é um herói norueguês sueco da mitologia nórdica, em que ele atravessou a nado, uma distância entre duas porções de terras lá na Escandinávia, para enfrentar um monstro só para mostrar que era um fodão. Então, o filme Beowulf mostra isso claramente, é o herói se movimentando. Ou é um herói que se movimenta por necessidade, ou seja, para superar alguma limitação que terminou ferrando com a vida dele, ou é alguém que se movimenta por aspiração, por outras coisas mais subjetivas. Nesse caso, ele é o herói, mas ele é herói por anseio próprio, como você disse, e seria uma espécie de narcisismo também, de se sentir o maior? O pior é que sim. O pior é que sim. No mundo comum, existem muitas sementes do heroísmo observado sob a perspectiva desse herói de 1000 faces, por isso que o herói tem 1000 faces. Pode ser um narcisista, pode ser um maluco, essas 1000 faces, Eustáquio mostra exatamente quão estúpido é ter que ser um herói.
tá entendendo? Porque não precisava, cara. Se a vida fosse decente, não precisava heroísmo. Putz, Mas não é decente. é um negócio muito complexo. O ser humano é muito Sim. complexo mesmo. Vamos seguir aqui. Recusa Sob do essa, chamado. só um instantinho. Sob essa perspectiva ainda desse passo, o Ah, que é que diferencia o ser humano de seres que as mitologias apresentam como não sendo humanos? Esses seres que não eram humanos são mostrados no compêndio mitológico como sendo 100% previsíveis. Ou os não seja, humanos. os Os não não humanos. humanos. Já o humano possuía uma sagacidade que o tornava imprevisível. Ou seja, um humano sagaz, pequeno, olhava para um monstro daquele grande, a princípio é assustador, mas o monstro é burro, é imbecil, ele é previsível. Quando esse humano compreendia isso e usava a sagacidade, mesmo sendo inferior em termos de força bruta, mas tinha essa sagacidade. Então, assim, o que é que as mitologias dizem? Que as religiões. Davi matou Golias, é um exemplo, né? O que é que diz? Que no espectro, aqui é o pior tipo de ser que existe, e aqui é o melhor tipo de ser que existe. O ser humano é o único que traz esses extremos em si mesmo. Porque nós podemos ser, pelo fato de sermos sagazes, um monstro mais bestial do que o mais terrível dos monstros que já apareceu na história, ou um ser de comportamento superior, formidável, herói, que dá a vida por alguém que você ama. Então, você pode ser o chefe de uma máfia que manda matar X pessoas todo dia, mas se você tem um filho, uma filha que você ama, e um belo dia essa criança está numa situação de perigo, você dá a vida por ela. Ou seja, um mesmo ser Exatamente. comete a pior monstruosidade e a maior das virtudes, que é dar a sua vida por algo. Então, assim, nós seres humanos temos isso. Ninguém mais tem, segundo a mitologia. É complicado, porque a gente tem duas coisas dentro, né? Nós temos o mal e o bem. A turma contesta que não existe, o mal é a ausência do bem, mas nós temos duas coisas dentro de nós que, de acordo com as condições, como você bem exemplificou agora a questão do pai, se manifestam na hora que tem que se manifestar. Isso deve ser peculiaridade da raça humana. Não conheço nenhuma outra. A recusa ao chamado. O que que é isso, Elan? Que chamado é esse? Quem me chama para eu recusar? São muitos os chamados, não é? Mas, assim, a mesmice, a inércia, a tendência a não sair da zona de conforto é a recusa ao chamado. Chamado para Porque onde? aí entra todas essas perspectivas de novo, ou no campo das limitações, Tá. e eu tinha uma vaquinha que me dava leite todo dia, e todo dia eu dormia, e a vaquinha dava leite, um belo dia a vaca parou de dar leite, ou E morre. agora? E agora? Esse e agora é uma limitação que eu tenho que superar, é um chamado, no sentido mitológico. Tá? Ou para outra pessoa, o chamado é: eu moro aqui no vale, aí tem um monte cujo pico fica lá longe, e alguém diz: rapaz, naquele pico dizem que existe isso, isso, e você vai lá por curiosidade. Ou seja, são as 1000 maneiras que o ser humano é movido no âmbito do mundo comum em que vivemos. Certo? Isso tudo é no mundo comum, é dentro da Matrix. Porque aqui, de novo, forças que estão fora criam os chamados também, já que esses seres que estão fora e que na ótica dele, eles são donos da gente. Então, do mesmo jeito que você coloca dois animais para brigar numa arena, uma turma aposta num e outra turma aposta no outro. Verdade. Infelizmente, esses contos mitológicos falam de quantas desgraças que a humanidade enfrentou, nada mais, nada menos, representavam disputas entre deuses que haviam transado ou haviam conseguido semear seus códigos de vida junto a
certos segmentos familiares humanos, então surgiam semideuses, e essas figuras fora da Matrix, ou dentro de uma outra Matrix maior que envolve a nossa, provocavam esses chamados para Troia e grego entrar em guerra devido ao fato de que um troiano se apaixonou por uma rainha grega e roubou. Esses chamados, eles são sacanas, muitas vezes. E eles podem ver coisas feias. Não, não tem problema. E esse chamado, muitas vezes, a gente confunde não. O chamado vem intuitivamente, né? Muitas vezes a gente tem uma intuição, aquilo é um chamado, vamos dizer, muda. Você eu quero fazer alguma coisa, mas aí você recusa, porque tem medo, porque é inseguro, uma série de coisas. Esse chamado, nesse aspecto, quando eu intuo alguma coisa, eu estou conectado a quê? Quem está me chamando, né? Porque tem isso que você explicou antes. Agora, parece que existe uma outra coisa que quer te mostrar uma direção. É o espírito que nos anima, é um amigo espiritual, é um espírito obsessor que quer que a gente se ferre. Então tem essas influências. Então, o ser humano ele é ultrajado o tempo inteiro, porque ele não cria, se ele não criar suas próprias aspirações para que estas, surgidas da sua vontade, da sua reflexão, sejam os grandes chamados da sua vida, outros vão criar chamados para você. Na minha vida, eu estudei 13 anos no colégio marista, colégio religioso. Eu também. E convivi com dois colegas da época, em que os dois, inclusive, eram de idades distintas. Eu tinha 17 anos, por aí. Um tinha 19 e outro tinha 16. Esses dois queriam se tornar irmãos maristas. Um chamado para... Né? Aí um dizia que era um chamado de Maria, o outro que era um chamado de Jesus, né? Eu respeito tudo isso, porque é crença de cada um. Mas, assim, eu fiquei olhando para aquilo ali, eu olhava para um, eu dizia, esse aqui não tem como ser um religioso. Olhava para o outro e dizia, esse aqui talvez se enquadre. Isso nas minhas opiniões. Tá? Claro, né? Claro. E, obviamente, eu me enganei redondamente, porque os dois se tornaram o que eu achava que ia ficar, não aguentou um ano, foi embora, e o outro, por um ato de contrição, tornou-se um irmão marista, depois largou para se tornar padre. Sim. E assim, viveu dignamente, como pôde. Então, assim, esses chamados, né, ele é todo a história de cada um. A história de cada um. Não tem como a gente de fora analisar. Só que a gente analisa, nós humanos analisamos tudo, né? Nossa. Mas, assim, é a história de cada um. Não tenha dúvida. Faz sentido para a pessoa, ele vai. Por isso que são 1000 faces. Quando você olha para alguém cujo psiquismo está escravizado a uma crença, a uma demonização de alguém, a um endeusamento de alguém, essas pessoas estão enfeitiçadas. Não adianta você conversar com um lulista ou um bolsonarista e dizer, cara, reflita, vote em Lula, vote em Bolsonaro, o que você quiser, mas não seja escravo dessa paixão, porque o nome disso é delírio, é doença. Então, quando isso é levado, aí você vai chamar de chamado algo que é só uma fragilidade sua, uma carência terrível, e que você transfere para aquele a quem você passa ou a endeusar ou a demonizar, dependendo da situação. Isso é chamado. Você está sempre vigilante e usar o máximo que você puder o discernimento, né, nesses momentos, né, de dúvida. Elan, o encontro com o mentor, quem é esse mentor aí? Porque, segundo a perspectiva mitológica, sempre na vida, um amigo mais velho que a gente tem, ou um vizinho que nos orienta, um tio, um avô, um professor,
ou alguém que nos detesta, alguém que nos persegue, isso também é mentor, tá certo? É algo que, junto com o chamado, nos tira daquele estágio que a gente estava e nos obriga a tentar modificar aquilo. Então, assim, isso também vem pelo viés daquilo que a gente chama de coisas boas, pelo viés daquilo que a gente chama de coisas chatas. Porque se você sofre bullying numa escola, um jovem formando a sua personalidade, ele vai perceber que o mundo é uma merda, que tudo ao redor dele é uma merda. Aí, naquele bullying todo, ele vê que 2, 3 também sofrem, terminam criando um grupo para sobreviver. É mesmo, é assim mesmo. Então, você sempre vai buscando a complementação daquilo que, no momento, você sozinho não pode produzir no seu psiquismo, nos outros. Né? E isso vai fazendo com que o ser humano tenha uma orientação além de si mesmo. Nos mitos, esse papel é feito pelos antigos xamãs. Xamãs, tá. Pelos antigos sacerdotes, pelos antigos Merlins da vida. Tá? O Merlin, da mitologia germânica, ele funciona muito nesse sentido. Quando os guerreiros queriam saber se podiam fazer isso ou aquilo, eles tentavam mentalizar Merlin. Né? Então, assim, a Távola Redonda, quando o rei Arthur e mais os seus cavaleiros escolhidos... Não foi ideia de rei Arthur, nem foi ideia dos demais cavaleiros criar a Távola Redonda. A ideia foi de Merlin. Sim. Ou seja, foi do guru, foi de um cara que chegou... O mentor dele. O mentor. Façam desse jeito, porque até hoje tudo foi monocrático, é um rei mandando, um rei mandando. Cria uma espécie de sinarquia, de um conselho consultivo. Isso ou seja, os humanos vão evoluindo de acordo com também o que se pode receber de figuras, entre aspas, ditas mais evoluídas que os humanos, né? Que seja. Mas sempre, na progressão da vida de um ser humano, a gente encontra ou pessoas ou situações que nos fazem aprender, nos fazem evoluir no sentido de nos preparar melhor para certas situações. Se isso for um ato contínuo, o progresso será contínuo. É isso aí, boa. Vamos atentando para todos esses passos aí. A travessia do primeiro limiar, o que é esse primeiro limiar? Sair da zona de conforto total. Perder o que você tinha. Ou seja, dar um passo para fora daquela zona em que você sempre viveu. É quando você é obrigado a mudar o ângulo de visão. É quando você está no degrau 2 de uma escada e sobe para o 3, porque quando você está ali no 2, sua visão vai até onde o horizonte permite. Quando você sobe um andar, nem que você não queira, você vai ver mais longe. Não quer dizer que você vai entender e compreender. Exato. Mas, assim, vai mudando, a mudança de limiar é a mudança do horizonte da percepção de cada ser humano. Entendeu? De cada ser humano, não, de cada ser. As mitologias dizem que os humanos, eles, quando lidavam com os deuses, eles saíam com 2 impressões. Ou a de que os deuses eram deuses e os humanos meros escravos, ou ao contrário. Os humanos estavam na posição de escravo, mas eram superiores aos deuses em muitas coisas. Perceber esse tipo de situação, porque, assim, Eustáquio, dentro do mundo comum, voltando aí ao passo número 1, esse mundo comum, o normal é você beijar o pé que lhe pisa, a mão que lhe escraviza e ainda agradecer. Mas é pior que é mesmo. Você romper esse limiar, você parar de endeusar aquele que lhe ferra, você parar de louvar aquele que lhe... É necessária coragem. Coragem e que você sofra tanto que abra os olhos. Em algum momento você tem que abrir os olhos. Tem. É mudar de limiar.
Aí isso que você falou entra no próximo passo, é bem isso. Não sei se deve ter, eu ia até te perguntar, já pergunto já. Nós vamos falar sobre provas, aliados e inimigos. Nós estamos seguindo uma ordem. Essa ordem é necessária? A jornada do herói é necessária nessa ordem que nós estamos dissertando aqui? Ó? Porque Joseph Campbell, ele não era psicólogo, mas ele atuou com psicologia formidável. Claro, tem que ter... Identificando na vida de Perseu, de Teseu, de Hércules, estou usando só a mitologia grega, tá? Como exemplo, tá? De Medusa, de Despina, uma série de personagens que nem humanos eram deuses, mas também esse Teseu, Perseu já eram semideuses, mas também tinham os humanos. E ele percebeu que as histórias que os mitos contavam, esses passos estavam presentes na vida de deuses, semideuses e humanos. Era para todo mundo. Sim. Então, sim, quando você muda de limiar, as provas, as situações que você agora vai vivenciar são diferentes do que você se acostumou a vivenciar antes. Sim. Então, é um novo contexto, é um renascimento. O que existe de mais importante nesse protocolo que Campbell traça, na minha opinião, é a tomada de consciência dos fatos, que quase isso nunca acontece na condição humana. Porque na hora que você toma consciência, muda a sua química interna. Porque se você, um exemplo bem bobo, alguém diz, Rogério, você é bonito. Aí eu me sinto bem porque alguém disse que eu sou bonito. Por quê? Porque o cérebro do meu corpo acredita em qualquer porcaria, inclusive nisso. Se eu achar que eu sou bonito, o cérebro vai produzir peptídeos de prazer, de satisfação. Mas se alguém diz, Rogério, você é feio pra cacete, e eu me contrariar com aquilo, esse mesmo cérebro, através do hipotálamo, vai produzir peptídeos de contrariedade, porque alguém me chamou de feio. Isso. Enquanto eu ficar dançando nessa, entre aspas, ridícula situação de me achar bonito ou feio, eu estou ferrado. O que é você mudar de limiar? É um belo dia eu tomar consciência de que isso não tem importância. Isso que a opinião dos outros sobre o que... E a minha própria opinião sobre ser feio ou bonito, sabe apertar aquele botão? Isso não tem importância. Na hora que você toma consciência que isso não tem importância, você para o quê? Você para de sofrer. Você para de ser um imbecil que quer se achar bonito, ou seja, você deixa de ser vulgar, de ser... Então, é uma ascensão, é uma tomada de consciência que esse passo promove naquele que mudou de limiar. Ou não, porque tem gente que não dá os 12 passos, tá certo? É importante a gente entender isso. Bom, é bom entender, exatamente. Os 12 passos propostos por Campbell é o que ele propõe, é o que ele decifrou da vida do ser humano. Mas, assim, tem gente que... Cada um no seu... o número 1 e nunca... Cada um no seu processo, né? Deixa eu ver aqui. O que é essa caverna secreta? A aproximação da caverna secreta, Elan? É onde estão os tesouros que estão ocultos à percepção de todos. A caverna aí, na mitologia, significa algo bem diferente do mito da caverna de Platão. Isso que eu ia perguntar já, claro. Se no mito da caverna de Platão a obscuridade da ignorância humana confundindo sombras com realidade, mas nessa caverna de Campbell estão os tesouros, é aquilo que está oculto. A massa. Só aquele que muda de limiar, que toma consciência, que passa a buscar... Tem condição de acessar a caverna. Descobre a caverna e tem a coragem de entrar na caverna e termina descobrindo o que ninguém sabe. Tem isso. O que nós já falamos, o principal é... Não adianta só descobrir, tem que ter coragem, né? Esse medo que nos sempre bloqueia. E provação, Elan, que nós somos cheios de provação. Dizem aqui os espíritas que nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, a gente tem que passar por diversas
provações. Tem gente, olha, é bem inerente ao nosso assunto, que tem gente que toma isso ao pé da letra. Então, ó, eu estou aqui, estou ferrado, porque aqui é um lugar de provação, então eu não posso gozar de nada bom, porque aqui é prova, aqui é provas e expiações. Eu vou ter que sofrer, eu vou ter que fazer isso e aquilo. Então, já, por exemplo, já se entrega a uma coisa que já vem pronta e não tem condição de sair disso. Então, nesse caso da jornada do herói, o que é a aprovação? Rapaz, há duas maneiras de a gente entender isso. A primeira, indo para a definição espírita, é a incompetência de Deus. Porque se o que a gente existe é Sim. um tipo de vida em que só tem provação e porrada, como é que diabos isso vem de um Deus perfeito, amoroso? Tem algo de muito errado. Isso aí, exatamente. Tá. Penso assim Se os também. espíritos, que são os espíritos, dizem não, a Terra é um lugar de expiação, de provação, ok, eu estudei isso há muito tempo, falo isso a toda hora em relação ao que a doutrina espírita explica, e isso tem em si os seus aspectos doutrinários, educativos Claro. Importantes, mas revela um padrão de mesmice, de achar que é isso mesmo, aí entra a tal história. Se tem que sofrer, vamos todos sofrer. Mas cadê a porra da dignidade humana? Por que a gente não se questiona? Por que é que tem que ser assim? Quem diabos definiu isso? Por que diabos isso é desse jeito? Perfeito. Por que é que os espíritos dizem isso e eles mesmos promovem os nascimentos para seres humanos sofrerem o tempo todo? Isso não tem sentido. Não Ou tem? Né? Tem, no sentido de quem aceita a devoção, a fé, mas não tem sentido para quem quer entender a vida atrelada a um significado consciencial no campo da dignidade. Aí não tem. Não tem mesmo. Então, assim, a provação, no caso da vida em termos de religião, todo mundo quer sofrer para se dar bem com Deus. Estou fora. Mas na jornada do herói, a provação é diferente. É a provação da solidão. Você está caminhando sozinho, porque você saiu de uma vila, saiu da sua família, saiu de um contexto para ir atrás de algo. Então, assim, a solidão e a toda hora está enfrentando desafios fora daqueles a que você estava acostumado. É bem isso. Provação. É bem isso. Mas só quem vivencia isso é que entende, Erlan. Exatamente. Tem que chegar lá. Porque a provação de cada um, de novo, é a história de cada um. Tem gente que dentro do seu mundinho vive todo dia a mesma provação. Mas os heróis, eles pelo menos variam o nível das provações, porque eles vão superando os obstáculos, mas a cada vez que supera um obstáculo, que está respirando, aí surge outro perigo. Ou seja, é uma provação atrás de provação, porque isso aqui em que nós vivemos é um mundo terrivelmente problemático. E aí nós chegamos na nona etapa da jornada do herói, que é a recompensa. Que recompensa é essa? Como é? É o do encontrar. Há um pensador que diz: se não houver sacrifício na busca, não haverá prazer no encontro. A satisfação de olhar para trás e dizer, putz, por quantas provações eu passei, tudo que eu larguei fora para chegar aqui e ver essa bela vista em cima desse monte. Um exemplo. Perfeito, perfeito. Mas, de novo, é algo muito pessoal. É aquilo que você valoriza. Né? Nos tempos antigos, de novo, as lendas, as fofocas eram tudo que existia. Não tinha televisão, não tinha telefone. Então, era na base do... Rapaz, alguém disse que atrás daquele monte tem uma pedra que brilha mais do que as outras. Aí lá vai você. A satisfação é você chegar onde a pedra está. É verdade. É a satisfação do encontrar. Isso não quer dizer que o problema está resolvido, mas é a satisfação do encontro. É a satisfação de que a sua movimentação resultou em algo
próximo de você alcançar a sua meta. Para você é uma recompensa, né? Na verdade, é uma recompensa. Recompensa, é um acalento, desculpa, é um alento, é um acalanto. É você se sentir, que bom. Bacana. E aí? É o salário da gente. Esse é o salário da gente. Se você prestar bem atenção, Eustáquio, as nossas sensações de gratificação é o único salário que a gente tem no sentido emocional da vida, não tem outro. Verdade. E aí, Elão, o que vem a ser esse tal de caminho de volta? Caminho de volta para onde? Voltar para onde? Eis o problema. Quando você chega numa situação de liberdade, de satisfação, aí você se vê sozinho. É aquilo que eu falei no início. Quando você se emancipa em relação à condição humana, você se percebe fora do corpo humano como sendo alguém. Você pode ter uma vida a partir dali, mas, diabos, todo mundo que você ama está na Matrix, na pílula azul. Aí lá vem você fingir que você também está na pílula azul, fingir, né? Para poder conviver com quem você ama. Então, o caminho de volta é exatamente você ter atingido os pícaros da glória da sua jornada e satisfação enorme ter descoberto, mas putz, você está sozinho. Verdade. E o ser humano, cara, não se realiza sozinho, ainda que a autorrealização resolva o seu problema de emancipação em relação ao rebanho humano. Mas nós, humanos, temos uma autorrealização de caráter mamífero. E o cérebro límbico do corpo humano produz reações enzimáticas e proteicas que fazem com que a gente, além de amar alguém, a gente quer cuidar desse alguém. Quem ama, cuida. Então, mesmo quando você chega nos pícaros da glória e você se lembra de todo mundo que você ama, que está lá no mundozinho de onde você saiu, aí você diz, putz, vou voltar. É verdade, é verdade. É assim, Aí a jornada da volta, às vezes, é mais difícil do que a da ida. Eita. Aí entra Homero mostrando na Ilíada e na Odisseia. Na Odisseia, ele tenta mostrar a volta de Odisseu, que passou 10, largou a esposa maravilhosa, filhos, o reino, foi lá para a guerra de Troia, lutar contra os troianos, ficou 10 anos na guerra. Quando a guerra acabou, alguém decidiu, quem fora da Matrix, que ele não iria retornar facilmente para o reino dele. Aí ele passou 10 anos tentando voltar. Verdade, verdade. Tem um filme aí que está sendo lançado por Christopher Nolan sobre isso. Deve ser formidável. Sai agora algum dia aí do mês de julho, deve estar sendo lançado. E o nome do filme? Você sabe o nome do filme ou não? Odisseu. A Odisseia. A Odisseia. A Odisseia, tá. Christopher Nolan é o diretor. Então, assim, a volta de quem foi, de quem um dia saiu, porque, assim, aquela história de você, entre aspas, a piada é baixa, mas eu vou usar. Tem alguém que passou a vida inteira querendo transar com fulaninha. Aí transa com fulaninha. E não contar aos amigos de infância, aos amigos... Eu estou usando um exemplo aqui meio ridículo da condição humana, mas nós, humanos, se não tomarmos cuidado, nós temos esse tipo de problema. O que diabos adianta eu ter feito sucesso sozinho lá no cume de um monte e ninguém está vendo? Entendi, claro. Então, assim, como são mil faces, também tem essa, eu quero retornar para dizer, para mostrar, para... Então, é o narcisismo que você falou, também tem isso. E o que vem a ser a ressurreição depois? É o penúltimo passo, ressurreição. Quando a gente fala ressurreição, já vem a conotação religiosa, né? A gente está tão cristalizado na cabeça, de ressurreição, ressurreição é... O que vem a ser nesse aspecto na jornada? No sentido mítico, não é a ressurreição de outros, é a ressurreição do que estava morto em você mesmo. Quando você desperta seus potenciais e torna um herói.
de si mesmo. Você, quando morava na vila, era só alguém simples, mas se você saiu da vila, deu esses passos todos e conseguiu encontrar e vencer tudo, esse aqui é bem diferente daquele, ainda que seja o mesmo ser humano. Todo mundo tem sua própria ressurreição, então, né? De acordo com o Pode seu. ter. Todo mundo pode vir a ter Pode vir a a ter, sua sim. ressurreição, porque, no sentido mítico, ressurreição não é o que Jesus fez com Lázaro. Jesus apenas reanimou um cadáver que ainda não tinha atingido um grau de decomposição. Mas não é ressurreição. Ressurreição mesmo é quando o seu corpo volta a ser pó e você junta o pó de novo, elétron por elétron. Eu penso igualzinho, aí sim. Isso é que é ressurreição. Não existe ressurreição até hoje. A ressurreição mítica que existe é a ressurreição do Criador que se espatifou na sua própria obra. Essa é a única conceito de ressurreição que, no âmbito do aspecto mítico, não é místico, é mítico, existe. Então, as partes do Criador são os códigos, são os genes que compõem o genoma de cada um de nós, que estão bichados. Quando eu estou na situação de estar submisso ao mundo da pílula azul, quando eu estou totalmente limitado, desculpe a redundância, pelas minhas próprias limitações, é uma coisa, mas quando eu saio disso e conquisto algo e me torno alguém com consciência de que hoje eu tenho esses potenciais despertos e antes eu não tinha, isso é Bacana, fazer ressurgir os códigos falidos do Criador que estão guardados no genoma de um ser humano, e esse ser humano ressuscitou aqueles códigos nele mesmo que o faz um herói. Perfeito, é isso mesmo, abrir a viseira para você permitir-se a ter uma nova visão das coisas, um novo entendimento, como você bem disse agora. E finalizando, o retorno com Elixir. Retorno para onde e que Elixir é esse? É o genoma humano dignificado com potenciais despertos que ele agora tem e não tinha quando ele estava ainda lá no passo 1. É quando ele faz do genoma dele o elixir, ou seja, a alquimia maior de autotransformação em si mesmo e em você se mudando intimamente, interiormente, você também modifica o exterior ao seu redor. Então, o elixir aí é o genoma que foi alquimicamente mudado através das mutações que o nosso genoma tem, mas foram mudados por quê? Porque você teve a ousadia de sair dando esses passos todos e superando um por um. Então, o elixir da vida plena, da longa vida, da longevidade, na verdade, é o elixir da força da consciência. É o elixir que faz com que a integridade de um herói se torne de tal monta alinhado com tudo que é bom, que esse herói, a partir dali, não retrograda. Se ele tiver que fazer algo que venha corromper esses códigos que ele, na sua ressurreição, transformou em seu néctar existencial, se esse sabor ficar estranho para ele, ele prefere perder a ter que se corromper. É quando você é, entre aspas, de fato, alguém incorruptível. É quando você não mais tem apego a nada a não ser só isso. O que é que Immanuel Kant define como sendo dignidade? É a capacidade que o ser humano tem de aderir aos seus próprios valores, princípios e propósitos. Bonito. Não há definição mais profunda do que essa. Bonito. Então, ser um herói ressuscitado no âmbito de ter fugido da mediocridade existencial e estabelecido em você um tempo em que sua consciência é quem define, aí você chega na posição de um Sócrates.
Sócrates falou, a Assembleia de Atenas não gostou, prendeu, fez lá um julgamento e foi condenado à morte. Os amigos de Sócrates corrompem o guarda, corrompem o juiz, e todo mundo envergonhado com o que tinha feito, todo mundo resolveu, então vamos deixar Sócrates escapar de madrugada. Aí corromperam lá o guarda, os amigos foram dizer, Sócrates, às 10 da noite pode sair, que a porta está aberta, o guarda não vai ver. Aí Sócrates olhou para aquilo tudo e disse, mas, meus amigos, eu passei minha vida inteira criticando a corrupção, como é que vocês querem fazer isso? Não tenha dúvida. Que eu me torne um corrupto? Né? Eu prefiro morrer, ter que fazer isso, então me deixem morrer íntegro. Ou seja, esse é o elixir da autotransformação do ser humano num herói de fato, mas para ele mesmo. Porque para os outros, você é mais um babaca que está preso. Jesus foi crucificado, morreu como bandido, como alguém desqualificado, mas era um herói, sustentado ali na sua própria dignidade. Então, assim, esse elixir, penso eu, é o genótipo da dignidade humana, ou da dignidade de qualquer ser. É quando você não retrograda em relação a uma posição nova que você conseguiu, no seu progresso pessoal, estabelecer para você mesmo. Bacana. Foi bom a gente ter conversado sobre isso, porque eu nunca tinha lido A Jornada do Herói, né? E eu achei interessante e vou ler agora. Eu faço questão de ler, porque a gente sempre fica na dúvida, será que é um negócio complexo, muito filosofal e tudo isso aqui? Eu vi que não. São passos factíveis, né? São observações, é uma orientação, é um guia. Do jeito que você explicou aqui, eu percebi como um guia, então facilmente vivenciável. Mas tem um detalhe, Eustáquio. A visão que eu dei aqui é a minha visão. Claro que é a sua visão. Não é Você deu a eu sua apenas visão. respeito os 12 passos que ele criou, tá? Mas é a minha visão. Vai instigar cada um dentro do seu entendimento, dentro daquilo que reverberou, isso que eu quero dizer. De ver que não é um negócio tão complicado. Você podia falar que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer física, tinha que fazer experimento químico, e não tem nada disso. São experimentos vivenciais. Então, isso todo mundo pode fazer. É a sua impressão, de qualquer outra pessoa, seria essa, vamos dizer. Né? Então, é isso, meu prezado e querido irmão Rogério de Almeida Freitas, Jean Elan. Obrigado por ter você aqui mais uma vez. Fica bem, um fraterno abraço e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, meu irmão. Um grande abraço. Olha, gente, está vendo? Gostei muito e tanto é que agora eu vou baixar, até porque antes de começar o programa hoje, eu fui pesquisar na internet e vi que isso está disponível, além de estar à venda, né, quem gosta de coisa física, tem também disponibilizado a Jornada do Herói em PDF. Então, se você gostou do que você assistiu hoje, vai lá, dá uma baixada e leia. O caminho é de cada um. Foi dado toda a orientação, todo o interesse que pode ter despertado, agora cada um faz a sua parte. Ninguém anda por ninguém. O caminho é solitário, como bem disse agora o Elan. É isso aí. Fraterno abraço, um feliz sempre e até semana que vem.